No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Hoje no programa conversando com o secretário de Agricultura de Campos, o Almir Júnior, ao vivo aqui conosco. O Rodrigo já fez uma conexão, tem uma pergunta aqui do Robin também, Talimac, já repassada para o Almir. Eu volto com você, Rodrigo. Você quer, por gentileza, abrir esse bloco? E eu quero ser muito seu amigo também, tá? Morrer seu amigo. Não, eu acho que é isso, perguntar ao Almir, porque ele sempre foi apresentado como, assim como ele, Marcelo Férez, outras pessoas que entraram no grupo como pessoas técnicas, né? E se temiam muito essa questão do técnico à frente de secretarias, porque isso na gestão anterior parece não ter dado muito certo. Então as pessoas botaram um peso muito grande em cima disso, principalmente aquelas pessoas que vêm basicamente com a sua base política, né? Então eu queria que o Almir falasse sobre isso, como é que foi isso, romper essa barreira do técnico, manter o técnico, né, fortalecer o técnico, mas também ampliar essa visão política. Na verdade, Rodrigo, eu sou de uma família de políticos, né? Eu cresci com meu pai recebendo políticos em casa, apoiando, meu irmão foi vereador, presidente da Câmara já no primeiro início. Já tive aí essa mosca azul que você comentou aí antes, eu já tive essa oportunidade lá em 2014, né? Eu tinha uma chance de ser candidato a deputado, uma parceria que o parceiro virou deputado federal e virou ministro depois, mas a gente parece que quando você fala assim, vamos chamar um técnico, que o técnico não faz política, porque o técnico não conhece os jogadores, está enroscado, né? Então, assim, eu não tenho nenhum interesse de ser candidato a um cargo eletivo na política partidária. Eu fui candidato e sou político, porque você não vira reitor sem ser político, né? E um amigo meu, quando eu fui convidado pelo prefeito Vladimir, pelo vice-prefeito Frederico, eu falei, não quero não vou aceitar não. Aí um amigo falou assim, rapaz, você administrou o Iraque, aqui falando uma brincadeira aqui, né? Sobre a administração da UENF, que é uma energia, uma efervescência, né, que precisa inclusive voltar essa efervescência, a polaridade de ideias, do debate, dos embates. Então a gente tem essa, igual tem meu amigo Marcelo Férez, que foi um gestor público importante, as pessoas não sabem, secretário nacional de Educação Tecnológica, você anda o Brasil afora e encontra ele, as placas com o nome dele em todos os IFES do Brasil, no momento rico. Marcelo tem uma experiência muito grande, está fazendo um belo trabalho na educação, né? E lembrar como é que nós pegamos. Então não faz parte do meu ritual gastronômico ser candidato. A gente tem gente mas faz parte do meu itinerário fazer política. A agricultura precisa que eu faça política. Assim como o reitor de uma universidade precisa fazer política. É uma arte rica, necessária de compreender e entender o que o interlocutor do outro lado, a gente estava falando da feira. Por que algum feirante está lá desesperado que não quer que a gente mexa naquilo? Preciso compreender as razões antropológicas para aquilo. Isso é política. A arte de recuar, a arte de pedir desculpa, de fazer o entendimento público que o prefeito acabou de demonstrar, que é fundamental para nós. Não necessariamente como candidato. A gente pode assessorar muito bem aqueles, até porque é uma tarefa muito árdua. Ser candidato a vereador, a deputado, a governador, a prefeito, não é uma tarefa para amadores, é muito árdua, tem que ter uma temperança muito forte de compreender. Então eu não faço muito esse plano na minha vida, não. Né? A gente não pode dizer alguma coisa para frente, mas não faz parte do meu itinerário, eu tenho uma função agora, estando ou não no cargo de secretário, como eu costumo dizer para o prefeito e para o vice-prefeito, de debater agricultura. Eu sou professor universitário na UENF, que é uma instituição pública, e me obriga a estar no meio político e público, debatendo e fazendo a minha tarefa como gestor público, pela agricultura, pela pecuária e pela pesca de Campos, com esse aprendizado que eu estou tendo nesses 2 anos aí, desse pós-doutorado que eu estou fazendo como gestor público fora da academia, porque eu sempre fui gestor público dentro da academia, eu fui presidente da FENORTE, né? Que era uma instituição que infelizmente não deu certo, né? Então é nisso aí.
Sobre o Talimac. Tem uma pergunta lá da estrada que foi feita mais cedo. E conselheiro Josino. Conselheiro Josino. A gente entrou. E o Robinho da Talimac. O Robinho. Dores de Macabu tem uma associação interessante que é a Aprudom. Associação de Produtores Rurais lá de Dores de Macabu, tem queijos certificados com o sistema de inspeção estadual, o CIE, tem uma área riquíssima, terras maravilhosas para a produção agropecuária e que a gente precisa. O incentivo que a prefeitura pode dar, né, é falar do movimento. Eu sempre falo isso para o produtor rural. Ele não pode se sustentar quando a gente cria uma associação ou recria a associação e vender leite. Não pode vender banana, não pode vender goiaba. A gente tem que passar dessa fase. E essa fase só é fundamental se a gente criar negócios associativistas. Ou traz empresa de fora, o que é muito difícil porque a gente não tem matéria-prima. Nós já tivemos experiência com a cana, com abatedouros que vieram para Campos e não se viabilizaram porque nós não temos matéria-prima. Mas a gente pode começar pequeno. Eu sempre cito, no início aqui tem a Aprudom, mas eu citei o caso aí, o Cláudio do meu amigo Paulinho lá da Embelac. E se você olhar para trás, eu conto a história da Porto Alegre. Laticínios Porto Alegre. Sempre. Laticínio Porto Alegre, o dono dela é um contemporâneo meu de agronomia. Eu não o conheci bem, mas ele formou em agronomia no mesmo ano praticamente que eu formei, na Universidade Federal de Viçosa. O pai tinha uma queijaria de 500 litros de leite dentro da propriedade, Sítio Porto Alegre. Ele formou em agronomia, foi para dentro do negócio do pai e fez um império. Tem hoje 10 grandes laticínios. Se você for daqui para Guarapari, depois da entrada ali Rio Novo, antes de Rio Novo, ali depois de Cachoeira de Itapimineira, ele construiu uma unidade, está construindo outra em Paracatu. É gestão de negócio. Então nós temos pequenos laticínios. Nós temos hoje 14 laticínios certificados pela inspeção municipal. Temos 2 laticínios certificados pela inspeção estadual. E estamos para sair um com a inspeção federal. A inspeção federal é que autoriza a pessoa até exportar alimentos agroindustriais. Então, a gente fazendo isso, e respondendo ao Paulinho, a gente precisa criar um ambiente de negócios, né? Nós vamos agora, junto com o Orlando Portugal e o Mauro Silva, o secretário de Desenvolvimento, lançar um programa de financiação do Fundecam para a agricultura, o Fundeagro. E começa pequeno. Eu não gosto muito da lenda de começar grande, não, sabe? Quando eu vejo essas megalomanias de que alguém vai construir e vai matar 1.500 boi do dia para a noite, né? Por dia eu já falo assim, da onde vem o boi, da onde vem a ração? Tem soja e milho para a gente fazer ração? Porque a logística de transporte encarece. Então, respondendo ao Paulinho, é isso. Rapidinho, que a gente não vai dar tempo de falar, mas rapidinho. Sobre o SEASCAM, é um pouco disso que que você falou agora, né? De tentar reunir a produção, mesmo que não seja totalmente de campo, mas um lugar mais, até para diminuir distância, como você falou, o mamão hoje vem de 400 km daqui, então se puder se aproximar. E a questão dos produtos, de adquirir produtos locais para atender a educação e também as instituições. Isso é uma forma de valorizar eu também, vou responder, né? Quando foi o Frederico Paes, que é meu amigo, o Vladimir, um amigo, e Frederico, um agrônomo, que a gente sempre trabalhou junto, me ligou numa sexta-feira de dezembro e me chamou para um bate-papo. Eu fui lá na Fundenor conversar sobre isso, que foi o convite que eles me fizeram para ser secretário de Agricultura. O Frederico falou uma frase assim, fundamental para nós agrônomos. Produzir é mole para nós, vender é um caos. Para agrônomo produzir, para veterinário fazer, é fácil, não é difícil. Nós temos muita ciência e muita tecnologia, mas muita. Nada. Quando você planta maçã em Petrolina, chovendo 300 milímetros para precipitação baixíssima, a gente sabe o que é ciência. Nós vamos plantar trigo em Campos. Nós plantamos trigo no norte do Espírito Santo, que é um clima muito parecido com o nosso aqui. Então é possível. Agora, vender é outro negócio. Então, olha só, vamos fechar aqui mostrando tudo que nós estamos fazendo. Então, quando eu falava aqui no início, no primeiro momento, o SEASA não é prioridade para a gente. Eu falava isso aqui, lá em dezembro de 2020, eu falei isso aqui. Nós avançamos muito nos planos em 2 anos. Na infraestrutura do campo, já está caminhando. É na velocidade que o sistema público pode. Nas feiras, nós já temos uma proposta para a feira do mercado. Se ela vai se viabilizar, é outro negócio.
E agora nós estamos com uma proposta retomando um projeto que o vereador Nildo, enquanto secretário, nós temos hoje 4 secretários de agricultura juntos da história de Campos, 5, colocando que o meu amigo Eduardo Crespo está junto em outras propostas, para a gente fazer algo junto. O Dadu, o Eduardo, o Robinho, cada um com a sua função e com o seu estilo, trabalhando. O Nildo, que é um vereador que nunca deixou o projeto morrer. Eu sempre falei isso aqui, né? O Nildo sempre bateu na tecla. E aí a gente vai harmonizando e debatendo qual a melhor proposta para andar. Então a gente já discute a PPP. Né? Então o SEASA é fundamental, ela vai criar um ambiente de negócio legal, e como o campista é rico em negócio, cria um ambiente de negócio e trabalhar numa perspectiva que a gestão vai ser privada. Isso é o que a gente entende. Então agora a gente tem que fazer a nossa parte, melhorar a infraestrutura daquilo. A gente já tem um projeto para feira fixa, a gente está caminhando na feira itinerante, e a gente tem o SEASA. A gente faz um complemento riquíssimo de ter um espaço de 300 mil metros quadrados, que é a área do SEASA, para ser inclusive um polo de tecnologia para o agro. Para estar lá a unidade de vender produtos para o agro. Voltando e chegando ao fim, Rodrigo e Cláudio, e ao telespectador, vou repetir, tem 2 programas de aquisição de alimentos para os governos, principalmente pelo governo federal. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o governo federal acabou de aumentar o valor dele agora e o preço. E o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, junto com a Conab e outros órgãos. Compra alimento do agricultor. Uma resposta ao agricultor campista é que ele sempre reclama, de uma maneira geral, que é muito difícil vender para esse sistema ou pegar dinheiro em banco. Gente, o sistema é igual no Espírito Santo, em Santa Catarina, no Mato Grosso, em Pernambuco. Nós precisamos ajustar, né, para tirar uma carteira de motorista. O trânsito é igual em todo lugar. Então o agricultor está sendo ajudado pela Casa do Produtor Rural, uma proposta do prefeito Vladimir, do vice-prefeito, no plano de governo registrado junto ao Tribunal Regional Eleitoral, que é a Casa do Produtor Rural, que ajuda o produtor a criar sua associação, a fazer a assembleia, a legalizar junto de um cartório, ajuda o assentado a se reunir com o INCRA, a resolver um problema. Nós estamos abandonados, o INCRA precisa de infraestrutura. E aí ajuda ele a preparar a documentação para ele vender alimento para merenda escolar nos editais da Secretaria de Educação e para vender para o PAA, que a gente compra alimento. Isso é o tal do banco de alimentos. A gente vai comprar e doar para as associações de caridade. Um luxo. Nós conseguimos, pela primeira vez na história, tem R$1.300.000 para comprar alimentos. Para doação. Na merenda escolar tem mais de R$3 milhões. Isso é o movimento. Mas o agricultor tem que se preparar para vender. Um abacaxi que ele vai vender a R$1, ele pode vender a R$5, R$6, Cláudio. Para o PNAE. É a tabela federal. Sim. É a tabela federal. Ao contrário do SUS, né? É a tabela mal comparando, mas ao contrário do SUS. Na o SUS paga agricultura pouco, é bom negócio vender para o órgão público. É claro que o agricultor fica ressabiado, porque aí tem sempre as desconfianças do sistema público. E tem outro problema. De não pagar. Mas tem outro problema, que é a identificação a regularização desse produto, que dá mais um programa, talvez. Não, só para terminar aqui, assim, na última edital... regularizar esse produto, porque ele só pode vender para o governo, sim, ou para o Superbom, se ele existir... Legalizar, nota fiscal, coisa que vale. Só para citar um exemplo, no último edital da merenda escolar, que saiu em novembro, nós tiramos maçã e botamos abacaxi. Boa. O edital, nós vamos tirar a batata a inglesa, a gente fala inglesa, mas ela não é inglesa, que ela é peruana, né? E colocar batata doce, boa, colocar aipim. Boa. Nós vamos trabalhar com minimamente processado. Agora vai ser o ditado, vamos botar folhosas. Eu tenho uma equipe, junto com a educação, trabalhando o que o produtor está produzindo, o que ele pode produzir para a gente botar na merenda escolar. Isso é uma riqueza, só que é um processo. Isso é o PNAE, e a gente vai trabalhar nesse sentido. Almir, isso dá mais um programa, isso dá mais, igual o Netflix, eu costumo falar aqui, agora eu vou falar do Cineflix, né, que é o nosso cinema, que aliás vamos sortear ingressos aqui para a sala VIP, para todos os ouvintes da Folha FM concorrerem aí. Quero te agradecer muito, dizer que eu estou aqui na torcida,
E na cobrança lá do nosso Simzinho, que eu já dei uma ideia a você barrera ela sempre. Já falei com o Mauro Silva, agora eu vou falar com o Vladimir. Mas não, esse é um projeto na minha cabeça, que isso aí só Deus sabe lá. Depois a gente conversa. Você sabe, deixa eu falar assim, ontem eu mandei no grupo da Folha uma história de que na França está diminuindo a venda de alimentos orgânicos. Tem toda uma legislação para ir de certificação. E eu li na matéria, que é uma matéria de um jornal francês, mostrando isso que você está falando. Quer dizer, eu posso ter um fruto... Eu não vi essa matéria, não. Não, eu posso ter um fruto não com a certificação orgânica, que hoje é burocrática, difícil, quase impossível para o pequeno agricultor. Mas eu posso ter um produto que é livre de agrotóxico, que é diferente do orgânico. Esse aqui eu não usei agrotóxico. Bota a gente lá. Sabe entendeu? Por quê, a agroecologia nos permite isso. Não, sabe por quê? Então, já que eu falei rapidamente, Rodrigo, em 30 segundos, por exemplo, eu sou charcuteiro. Ontem eu terminei mais um curso de charcutaria, 200 cursos, inclusive até na própria UENF eu já participei. Ele fala que isso não do nunca queijo, trouxe aqui, nada, né? Nunca apareceu nada aqui, né? Nada. Nem um pedacinho para falar assim, experimento vai ser bom, nada. Seja minha cobaia, né? Nada. Vou trazer. Aí, então assim, salame, até salsicha a gente sabe fazer. E assim como eu comecei por hobby e quero vender, mas tem que ter o selo de inspeção municipal. Não é impossível, mas é complicado. Não é complicado também, não. É caro, porque você tem que ter uma propriedade adequada, uma estrutura. Então eu pedi ao Almir para fazer o SIM, selo de inspeção municipal, e tem o CIF, que é aquele selo federal. De inspeção federal. Aí é mais fácil você morrer e ressuscitar. Então, eu pedi ao Almir, cria um SIMzinho, né? SIM Júnior, SIM, sei lá. O grande debate sobre isso, Cláudio, é o que a legislação determina. Por exemplo, porque é produto de carne. Isso é um tema, assim, por exemplo, está lá a vigilância sanitária fazendo o dever de casa. E o dever de casa da vigilância sanitária salva quem investe como agro. Então, o primeiro SIM emitido pela prefeitura, foi criado quando a prefeita era Rosinha Garotinho e o secretário Eduardo Crespo, foi a Imbelac, que começou a fazer queijo num espaço rústico, ele guardava a cela, ele tirou aquilo e começou a fazer. E está avançando. Então, quando a vigilância sanitária vai no mercado e tira um queijo não certificado, ele salva o mercado do outro. Sim. E a legislação não me permite ser diferente. Existe um debate brasileiro sobre isso, né? A gente começa, e tem muita gente que começa não registrado, vendendo para os amigos, a gente tem muito disso, às vezes em vários lugares, e que ao longo do tempo vai se capitalizando e vai fazendo um projeto. Acho que dá para fazer desse sentido, sabe? Nós temos os cobaias que o Rodrigo já falou assim, em vez de dar para ele entendeu? Vende para ele. Aqui uma Copa entendeu? Lombo. Não vou comprar não. Não. Entendeu? Que eu tô quebrado? Eu tô tentando viabilizar negócio pros pequenos, sem aquisição. Da onde que Cláudio Nogueira é pequeno? É por isso que ele não quer dar nada de graça pra gente. Tá vendo? É coisa de empresário grande. Né? Pequeniníssimo. Almir, obrigado, amigo. Né, pelo seu carinho e sempre pela sua presteza em nos atender aí. Meu caro Rodrigo, muito obrigado, bom dia, valeu por hoje, pauta riquíssima aqui no YouTube, tem um monte de comentários. Muitos comentários, Almir. A agricultura é uma coisa que a gente precisa... Nada é mais importante do planeta que é falar de comida. E aí como diz o Cláudio no início, tudo é agro. Tudo é agro, Até a cachaçinha, né? A gente falou, nem falou da cachaça. Agradeço muito ao Almir, né? A oportunidade, o prazer tê-lo aqui. Hoje eu estou nessa correria, Almir, que nos bastidores, estou falando com você, mas nos bastidores depois do dia de ontem, imagino. Mas dizer que é um prazer recebê-lo aqui, que eu já conheci o seu trabalho, já acompanho o seu trabalho pelas redes sociais também. Mandar um abraço para o amigo PC, lá que te acompanha desde a época lá da UENF. O PC dizem que é o Almir com melanina. Que te acompanha lá, o PC desde a época lá essa relação de vocês começaram na UENF, é outra pessoa que vem da academia e tem agregado muito, tanto não só lá na Secretaria de Agricultura, no Senar também, então deixo um abraço para ele aí, e o espaço está sempre aberto para vocês aqui. Eu agradeço mais uma vez e dizer o seguinte, o técnico só funciona quando o presidente dá condições para ele contratar os melhores jogadores, né? Então tem que ver o que o prefeito ouve
e viabiliza do que a gente está propondo é alto. A cidade, Campos, diferente do que muitos imaginam, eu acho o orçamento baixo. Nós temos cidades como Linhares, que tem 150 mil habitantes, com orçamento muito maior. Ou São Carlos. Orçamento que você fala... Assim, porque o município é muito grande. Mas o orçamento que você fala para agricultura ou de forma geral? De uma forma geral e para agricultura. O município de Campos, que tem 4.016 quilômetros quadrados, e de uma ponta lá que você conhece, lá da Ponte da Gaberoba, em Santo Eduardo, lá no Retiro, dá 160 quilômetros. É um município que precisa de muito investimento. Então eu falei de um número mágico aqui, de 1 bi que a gente precisa de investir pelo menos para ter terminal pesqueiro, novos asfaltos, coisas assim aqui. É preciso buscar esse recurso. Nós tivemos um problema de pandemia no Brasil, nós temos esse debate sobre economia. Então a gente está conseguindo avançar porque é ouvido pela dupla que ganhou a eleição, o prefeito Vladimir e o vice-prefeito Frederico, que é agrônomo, é empresário e é cooperativa. Né? Do ponto de vista que a Coagro é uma cooperativa, que se não tivesse a Coagro, a cana já tinha acabado em Campos. Isso é fato. Entendeu? Não teríamos nada mais. Hoje nós voltamos a ter açúcar campista. Há quantos anos não faz um saco de açúcar em Campos? E de qualidade. Né? Um negócio diferente, moderno, com engenharia, com tecnologia. Lá, né? Na rede Guanabara, que é a maior. Exatamente assim. Então a gente está para abrir outra usina. Aí a gente tem um problema climático, Paraíso, né? Paraíso. Então, assim, a gente tem esse respaldo. Nós temos os vereadores que ajudam junto com a gente todo o tempo inteiro. Nós temos os secretários que estão juntos, porque a agricultura é para todo mundo o tempo inteiro. Secretaria de Obras, Secretaria de Desenvolvimento, sabe? E é isso. Agradecer e dizer que eu estou sempre à disposição. Tá certo, amigo. Grande abraço. 9h17. Foi embora o boi com a corda. Literalmente aqui no nosso emitir. A gente volta amanhã às 7 da manhã. Tudo bem, Rodrigo? Perfeito. Obrigado. Amanhã às 7, tá? Isso. Então tá legal. Valeu. 9h17 em Campos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar.